Graça e paz, irmãos. Estamos lendo essa semana entre Gênesis 43 e Êxodo 13. Muita história mesmo. A gente pega o finalzinho ali da história de José, ele encontra os seus irmãos sobem para o Egito, a terra está com escassez, ele arma ali um esquema para encontrar com o irmão menor, com Benjamim, e depois também arma uma situação toda para que seu pai suba, e ali ele se revela aos irmãos, ao pai, José, ou Jacó ou Israel, como assim dizer, e se abraçam, choram, e a família fica morando ali no Egito, e a história termina meio que assim. Jacó morre, é enterrado em Canaã, fora do Egito, mas o povo de José, o povo hebreu, fica no Egito. A história conta que eles eram em 70, ficam ali no Egito. E o livro termina assim. A gente começa Êxodo, José já passou, um novo faraó surgiu. Esse faraó novo não conhece José, não conhece o que José fez, e o povo já se multiplicou. E ele tem medo agora do povo, porque o povo hebreu já é maior do que o povo egípcio. Mas é um povo que é escravo, é um povo que trabalha para o povo egípcio, e Faraó começa a colocar um jugo cada vez mais pesado sobre o povo hebreu. Começa a colocar trabalhos cada vez mais árduos, mais duros sobre o povo hebreu, coloca uma mão pesada na produção de tijolos, enfim, no trabalho do povo hebreu. Mas chega um momento que o povo hebreu continua prosperando, continua crescendo, e Faraó coloca um decreto onde todos os meninos nascidos homens, os meninos devem morrer, ser assassinados. Então as parteiras, a fazer os partos dos hebreus, quando vê que é um menino, tem que assassiná-los. E acontece que quando Moisés nasce, ele é escondido, ele fica 3 meses ali escondido, sua mãe o esconde, e depois ela coloca ele, quando não dá mais para escondê-lo, coloca ele num cestinho, a gente chama de Moisés até hoje, o cestinho do bebê, coloca num cestinho e coloca num rio, e ele vai ser encontrado pela filha do faraó. Sendo encontrado pela filha do faraó, ela cuida dele e ela chama uma ama de leite para amamentá-lo, que por coincidência, vamos dizer assim, é a própria mãe de Moisés. Então ele é criado pela própria mãe, mas ele é criado no palácio como também um príncipe, ele é tratado como filho do faraó, filho da filha do faraó. Ele é o príncipe do Egito. É uma história longa, é uma história complexa, tem filme, tem novela, tem desenho da Disney. Então, assim, resumir em alguns minutos aqui, é apenas um resumo bem curtinho mesmo, tá? Ele cresce no Egito e em determinado momento ele vai ver como está o povo dele. Ele vai ver como está o povo dele, os seus irmãos, e ele vê que eles estão sofrendo. Ele percebe que ele vê que alguém está sendo ali, dos hebreus, dos irmãos dele, está sendo chicoteado, e ele mata um egípcio, um soldado egípcio, e esconde o corpo, mas essa história não dá muito certo. As pessoas sabem que foi ele foge para o deserto. Nessa fuga para o deserto, ele fica um tempo no deserto, ele se casa, tem filhos. Em determinado momento, o Senhor aparece a ele na sarça ardente, fala com ele, e diz para ele: olha, volta para o Egito, você vai libertar o meu povo, você vai trazer o meu povo, porque eu tenho uma promessa para o meu povo. Ele conversa com Deus, discute, Arão acaba virando a boca dele, porque ele é duro nas palavras, enfim. Ele vai para o Egito, volta para o Egito, se apresenta para o faraó, fala: liberta meu povo. Só que Deus já falou: olha, eu vou endurecer o coração do faraó. E aqui a gente tem as 10 pragas do Egito, rãs, gafanhoto, enfim, 10 pragas do Egito acontecendo.
né? As primeiras 9, o faraó sempre fala que vai libertar o povo, depois volta atrás, o coração se endurece, até que a gente tem a última praga, né? A última, que é a maldição dos primogênitos. Então só não morrem os primogênitos de cada casa, aqueles que tiverem o sangue aspergido nas suas portas, nos seus umbrais, fazendo uma referência no futuro ao sangue do Cordeiro, ao sangue de Cristo, que nos limpa, nos perdoa, nos purifica de todo pecado. E quando isso acontece, Faraó aí sim liberta o povo sai, e o povo começa a sua peregrinação, né? O texto onde a gente leu termina aqui, né? Nessa semana seguinte a gente vai ver como essa história se desenrola. É longo, tem bastante coisa, mas assim, o que eu consigo fazer um paralelo breve aqui nesses últimos 2 minutos que me restam? Eu quero fazer um vídeo de no máximo 8 minutos. Tanto José como Moisés tiveram uma infância interessante. Eles foram sentenciados à morte. Os irmãos de José os vendem como escravo, né? Para que ele suma, né? E Moisés também. O faraó queria que os primogênitos morressem. A sua história ela pode parecer uma história que começou com uma sentença de morte. Pode ser uma história que você fala, não, eu não tenho futuro, ou eu não tive futuro, não é? Aquele plano foi fadado a morrer, foi natimorto, não é? Mas Deus sabe de todas as coisas. Onde a gente não vê uma solução, muitas vezes Deus está vendo lá no futuro, 30, 40 anos na frente, Ele está vendo uma providência. Se Deus às vezes está te levando para um lugar onde há pessoas iníquas, onde há pessoas que não te querem tão bem assim, talvez seja lá que você vai prosperar, talvez seja lá que você vai ser luz, talvez seja lá que você vai confrontar essas pessoas muitas vezes, ou talvez seja lá que você vai falar, não, eu vim aqui para resolver. Muitas vezes a sua história pode estar começando com cara de morte, com cara de não vai dar certo. Mas a história de José, a história de Moisés, mostra que no final, elas, tanto um como o outro, foram redentores do povo, né? Redentores da sua família, redentores do povo de Israel. Então, creia em Deus, creia que o Senhor tem algo grande para a sua vida, para a sua família, e onde Ele te colocar, seja luz, seja força, seja alguém que resplandece a força do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa continuar as leituras com força, com fé, com garra. Amém? Um abraço a todos.